Bom, agora que você já entendeu o quão importantes são os nutrientes para o nosso corpo, talvez você esteja se perguntando, tá, mas que nutrientes são esses? Uma coisa é eu saber que eles são importantes, mas quais? Quais nutrientes eu devo estar me preocupando, me atentando, olhando de repente no rótulo dos produtos? É o que você vai estar vendo agora com mais detalhes. Na verdade, a comida que ingerimos por meio dela, né? A função básica qual é? Nutrir o nosso corpo. Isso a gente já viu, tá? Mas como é que isso acontece? Basicamente, nosso organismo extrai os nutrientes dos alimentos que ingerimos. Parece tudo meio redundante, tudo a mesma coisa, mas é isso que eu quero que você entenda. Nessa imagem aí, ó, né, você tem aí uma pessoa segurando uma banana. A banana, para muita gente, pode ser simplesmente o quê? Uma fruta. Ah, eu estou com fome, como uma banana para saciar a minha fome. Mas o que eu quero que você entenda é além disso. Os alimentos, eles servem sim para tirar a fome, né, para saciar a fome, sim, é verdade. Mas eles vão além disso. Eles cumprem funções. E de que funções são essas? Basicamente isso. Em uma banana, apesar dela ser uma fruta, só que dentro dela existem nutrientes, existem substâncias, que é isso que o corpo faz. Extrai essas substâncias, extrai esses nutrientes, depois que a gente ingerir, né, obviamente, por meio da digestão, ele extrai. Consegue pegar partículas pequenas, bem pequenas, e aí a gente consegue ir, né, direcionando para as nossas células. É assim que ocorre. Mas quais são esses nutrientes, né, que é o que eu coloquei no início, né? Quais são? Vamos dar os nomes. Vamos agora. Basicamente, a gente tem uma divisão de dois grupos: os macronutrientes e os micronutrientes. Você pode perceber que eles têm em comum o quê, né? O termo final nutrientes. Qual é a diferença? Um começa com macro e outro começa com micro. Os macronutrientes, né? Esse termo macro faz uma referência a algo grande, algo maior, que é, portanto, que ou melhor, são nutrientes que nós precisamos ingerir em maior quantidade. Mas que nutrientes, fazendo parte desse grupo dos macronutrientes, quais são? Nós temos os carboidratos, proteínas e lipídios. Aí nós já começamos a falar o que? A língua popular, né? Carboidrato tá na boca do povo ou não tá? Aí tem proteína, a galera da academia fala bastante, né? Pessoa que faz exercício. Lipídios, que você vai ver depois, né? Lipídios e gorduras e tal. Então aí a gente já começa a entrar naquilo que é o interesse de muita gente. Mas calma que também nós temos o quê? O outro lado ali, os micronutrientes. Intuitivamente, né, você já deve ter imaginado que micro faz uma referência a algo menor, pequeno, então, sim, são nutrientes que nós precisamos ingerir em menor quantidade. É isso. Porém, isso não quer dizer que eles sejam menos importantes, porque isso pode criar uma falsa ideia realmente, né, de que, então, se carboidrato, proteína e lipídio fazem parte dos macronutrientes, que você disse que são aqueles que nós precisamos ingerir em maior quantidade, então eles são os mais importantes. Teoricamente, por um lado, sim, mas não adianta nada você comer bem proteína, comer bem lipídio, comer bem carboidrato e você desprezar e você não está ingerindo bem os micronutrientes. Porque os micronutrientes são as vitaminas e os minerais, que vão exercer funções diversas no corpo, que você vai ver depois, né, com um pouco mais de detalhes, que vão fazer toda a diferença, tá? Então, todos esses elementos aqui são importantes, tá bom? Agora, tem mais, né? Pode parecer já muita coisa, mas tem mais. Na verdade, além desses nutrientes, a gente tem também outras substâncias, outros elementos tão quanto importantes, como é o caso da fibra alimentar, das fibras, que você já deve ter ouvido falar. Temos também algo super importante, que é a água. A água nossa, né, do nosso dia a dia. Uma coisinha interessante, o nosso corpo ele é formado em grande parte por água, tá, gente? Então você imagina a importância que tem, né, a gente ingerir satisfatoriamente água.
E a gente sabe que, né, eu sei na minha prática clínica, né, que muita gente não ingere, né, uma quantidade boa de água. Então, apesar disso aqui ser uma aula introdutória do que vai vir adiante sobre esses nutrientes, já vai começando a criar aí uma reflexão, né, por que não, sobre a água, por exemplo, né, se você faz uma ingestão bacana ou não. Porque não adianta nada, né, você ficar aqui ouvindo eu falar, olha, a água é importante, a fibra é importante, e você não colocar em prática, né? Lembre-se que é sempre importante, na medida que você for ouvindo, aprendendo, você ir tentando colocar sempre em prática, porque a ideia é que você sempre vá construindo novos, melhores hábitos, ok? Mas não para por aí, temos também o que eu chamo aqui de compostos bioativos. E aí, esses elementos, obviamente, eu fiz basicamente aqui citar quais são os nutrientes, né, os famosos nutrientes que o nosso corpo precisa. Quais são? São esses aqui. Só que aí nas próximas aulas eu vou te mostrar com um pouco mais de detalhes, descrever um pouco mais de cada um deles. Então eu aguardo você nas próximas aulas.